Eu ainda consigo lembrar o som dos meus passos pelos corredores naquele primeiro dia de aula. Era tudo tão impecável que parecia uma pintura viva. Os prédios da faculdade pareciam castelos modernizados, com paredes de vidro que refletiam o céu limpo, enquanto o aroma de café caro e perfumes sofisticados flutuava no ar. Cada detalhe me dizia que eu estava fora do meu mundo. Não era só uma mudança de cidade, era um salto para outra realidade. E eu, com minha mochila velha e roupas simples, me sentia a peça errada naquele quebra-cabeça. Eu andava devagar, tentando passar despercebida. Não era vergonha, mas um medo de ser notada, de ser julgada. Minha bolsa parecia mais pesada do que nunca, como se carregasse todas as expectativas que coloquei em mim mesma ao aceitar essa bolsa de estudos. Os olhares rápidos que alguns alunos lançavam me faziam sentir ainda menor, como se eu fosse um borrão em meio a tantos flashes de vidas perfeitas. Meu alívio veio quando cheguei ao dormitório e encontrei Sofia, minha colega de quarto. Ela era uma explosão de energia, com cabelos coloridos, anéis em quase todos os dedos e uma confiança contagiante. "Bem-vinda ao show!" ela disse rindo enquanto me ajudava a desfazer as malas. Sofia parecia não se importar com a elite ao redor. Ela tinha o jeito de quem sabia exatamente quem era, e não precisava da validação de ninguém. Quando ela disse casualmente, "A gente vai te transformar em alguém que o mundo não vai esquecer", eu apenas sorri, sem saber o quanto ela estava certa. Até então, eu achava que aquele seria o ponto alto do meu dia. Mas tudo mudou quando eu esbarrei nele. Literalmente. Eu estava carregando um monte de livros para a biblioteca quando tropecei em um degrau e todos caíram no chão. Foi aí que o vi. Leonardo. Alto, cabelo perfeitamente bagunçado e com aquele sorriso que parecia moldado para ser irresistível. Ele vestia o uniforme do time de basquete e estava cercado por amigos que riam alto, como se o mundo girasse em torno deles. "Ei, calma aí, biblioteca ambulante! Precisa de ajuda ou está começando uma revolução literária?" Ele soltou a piada com naturalidade, enquanto eu, tentando segurar a vergonha, abaixava para pegar os livros. Ele se agachou também, me olhando com curiosidade. "Relaxa, eu só estou brincando. Você é nova, né?" A pergunta parecia simples, mas a forma como ele me olhou, como se quisesse me decifrar, me deixou desconfortável. Eu apenas assenti, evitando contato visual. "Bom, bem-vinda ao nosso pequeno mundo", ele disse enquanto entregava o último livro. Havia algo no tom dele, um misto de charme e arrogância, que me deixou inquieta. Eu agradeci rapidamente e me afastei, mas pude sentir os olhos dele me seguindo enquanto eu me afastava. Era como se ele tivesse marcado minha chegada de um jeito que nem eu mesma tinha notado. Mais tarde no quarto, contei a Sofia sobre o encontro. Ela riu alto e balançou a cabeça. "Ah, claro, Leonardo. Ele é tipo a realeza não oficial daqui. Capitão do time, bom aluno, lindo e um péssimo hábito de se achar o dono do mundo." A forma como ela falou dele me fez rir, mas também me deixou alerta. Eu não precisava de mais complicações, e Leonardo parecia ser uma tempestade pronta para acontecer. Naquela noite, enquanto me deitava, o dia inteiro passava pela minha cabeça. Cada detalhe, cada olhar. Era como se o universo estivesse tentando me dizer que algo grande estava para acontecer. E pela primeira vez, eu não sabia se estava pronta para isso. No dia seguinte, eu estava determinada a passar despercebida. Afinal, meu objetivo ali era estudar, não chamar atenção. Mas, ao que parecia, o destino tinha outros planos. A primeira aula foi de literatura, e o professor nos dividiu em duplas para um projeto de análise de texto. Para minha surpresa, e talvez azar, fui colocada com ninguém menos que Leonardo. Ele se sentou ao meu lado com a confiança de quem sabia que era impossível ser ignorado. "Então, biblioteca ambulante, parece que o universo quer que a gente trabalhe junto." Ele sorriu daquele jeito provocador, mas desta vez eu não recuei. "Se você realmente quer me ajudar, talvez seja melhor me chamar pelo nome, Letícia, não biblioteca." Ele ergueu uma sobrancelha como se não esperasse essa resposta. "Touché", respondeu com uma risada curta.
No entanto, trabalhar com ele foi estranho. Enquanto eu tentava focar no texto, ele parecia mais interessado em fazer piadas e iniciar conversas triviais. Ele tinha um jeito irritantemente descontraído, mas ao mesmo tempo, um brilho nos olhos que deixava claro. Ele gostava de ser desafiado. Era como se ele estivesse acostumado a um mundo que sempre o bajulava, e alguém que não caía na sua lábia era uma novidade refrescante. No intervalo, Leonardo insistiu em me acompanhar até a cafeteria. Ele parecia determinado a descobrir quem eu era. "Você é diferente", ele comentou, casualmente. "Isso é bom?" perguntei levantando uma sobrancelha. "Muito bom", ele respondeu sem hesitar, antes de mudar de assunto. Embora sua presença fosse desconfortável, havia algo intrigante nele. Algo que fazia minha mente questionar o que eu achava que sabia sobre garotos como ele. No entanto, meu dia ganhou um toque de drama inesperado quando, ao chegar na cafeteria, percebi que todos os olhos estavam voltados para mim. Era como se andar ao lado de Leonardo fosse um convite para ser analisada por toda a faculdade. Pior ainda, um olhar particularmente frio veio de uma garota loira, impecavelmente vestida, sentada em uma mesa cercada por outras garotas igualmente deslumbrantes. Era Isabela. Não precisei de apresentações para saber quem ela era. Sofia já havia mencionado que Isabela era o centro do universo, e não de forma positiva. "Leonardo, querido, quem é a sua nova amiga?" A voz dela era doce, mas o olhar dizia outra coisa. Antes que eu pudesse responder, Leonardo se adiantou. "Essa é a Letícia. A gente está trabalhando junto num projeto." O tom casual dele parecia irritá-la ainda mais. "Ah, que gracinha!" disse Isabela, sorrindo falsamente. "Espero que ela saiba onde está se metendo." Aquele foi o meu sinal para sair. "Obrigada pela companhia, mas eu tenho que ir", falei rapidamente, pegando meu café e deixando Leonardo para trás. Ele tentou me seguir, mas eu já estava fora do alcance. Meu coração batia acelerado. Eu não queria ser alvo de fofocas ou, pior, entrar em um drama que não era meu. Naquele dia, à noite, Sofia escutou cada detalhe com olhos arregalados. "Então você foi oficialmente apresentada a Isabela. Parabéns, você sobreviveu." Eu ri, mas minha mente estava dividida. Leonardo era um enigma, metade irritante, metade intrigante. Mas uma coisa era certa. Eu não tinha a menor intenção de me envolver em confusões com ele ou com Isabela. Pelo menos era o que eu pensava. Eu não demorei a perceber como tudo funcionava na faculdade. Era como um grande tabuleiro de xadrez, onde cada peça tinha seu papel definido. Leonardo era o rei, claro, o garoto que todo mundo admirava ou queria ser. Isabela, sem dúvida, era a rainha, e o grupo ao redor deles formava a corte. Belos, ricos e, na maioria das vezes, snobs. Não era só uma questão de status, era um jogo silencioso de poder que acontecia em cada olhar e comentário. Sofia foi a primeira a me alertar. "Eles vivem em outro universo", ela disse uma noite, enquanto passava um creme no rosto. "Não é que sejam melhores. Eles só têm dinheiro o suficiente para fingir que são." Eu ri, mas havia uma verdade desconfortável em suas palavras. Ser parte daquele círculo parecia vir com um preço. A necessidade de ser sempre perfeito, sempre no topo. Eu me perguntava se Leonardo também pagava esse preço ou se ele era simplesmente intocável. No entanto, enquanto eu tentava me manter na minha bolha, parecia que as pessoas ao meu redor não estavam dispostas a deixar isso acontecer. Lucas, um colega da minha turma de literatura, foi o primeiro a se aproximar. Ele era calmo, atencioso, e seu sorriso era um contraste bem-vindo com o ambiente competitivo da faculdade. Ele se ofereceu para me ajudar com o projeto, mesmo sabendo que eu já estava em dupla com Leonardo. "Se precisar de uma pausa dos comentários sarcásticos dele, me avise", ele brincou, arrancando a primeira risada genuína que dei desde que cheguei. Lucas começou a se tornar uma presença constante, o que me fez perceber algo importante. Nem todo mundo na faculdade era parte daquele jogo de poder. Ele me mostrou a biblioteca escondida no terceiro andar,
que parecia ser o único lugar em todo o campus onde o silêncio reinava absoluto. Lá, cercada por livros antigos e o cheiro de páginas envelhecidas, eu encontrei um pedaço de paz. Mas a paz durou pouco. No corredor, no dia seguinte, Isabela cruzou meu caminho com o que só posso descrever como um olhar calculado. Ela parou e sorriu, um gesto que deveria ser amigável, mas parecia uma ameaça velada. Letícia, certo? Já ouvi falar de você. Espero que esteja aproveitando nosso campus. Havia algo no tom dela que fazia minhas costas arrepiarem. Era como se ela estivesse avisando que eu estava invadindo o território proibido. Leonardo, por outro lado, parecia alheio a tudo isso. Ele continuava me provocando durante as aulas, mas de uma forma que era quase gentil. Em alguns momentos, era até divertido, como se ele estivesse tentando me arrancar do meu casulo. No entanto, o impacto dessas interações não passou despercebido. Os olhares curiosos e os sussurros dos outros alunos começaram a se tornar uma constante. E, mesmo sem querer, eu estava começando a ser notada. Naquela noite, enquanto Sofia e eu conversávamos, ela soltou uma observação que ficou na minha cabeça. Você sabe que eles só estão te olhando porque o Leonardo te olhou primeiro, né? É assim que funciona aqui. Você pode não querer jogar o jogo, mas já está no tabuleiro. Ela tinha razão, mas isso só me deixava ainda mais determinada a seguir minha própria linha. Eu não estava lá para agradar ninguém, e muito menos para me meter em dramas desnecessários. Ainda assim, era impossível ignorar uma verdade desconfortável. Eu estava no radar deles. E gostando ou não, isso mudaria tudo. Eu não vou mentir. Chegar ao fim daquela semana parecia uma vitória pessoal. O ambiente era intenso, e eu me sentia como um peixe fora d'água tentando nadar contra a corrente. Mas foi Sofia, com seu jeito irreverente, quem trouxe uma ideia que mudaria as coisas. Vamos renovar você, ela anunciou, com um brilho no olhar. Não que você precise mudar quem é, mas é hora de mostrar que não está aqui para ser invisível. De início relutei. A ideia de me transformar parecia contradizer minha essência. Mas Sofia me garantiu. É sobre confiança, não sobre agradar ninguém. Então, numa tarde de sábado, ela me levou até o centro da cidade, uma área cheia de lojas vintage e pequenos cafés. A experiência foi uma mistura de diversão e desconforto. Ela escolheu roupas que realçavam meu estilo simples, mas com um toque moderno. E pela primeira vez, vi meu reflexo no espelho com um pouco mais de orgulho. Na segunda-feira, quando entrei na sala de aula, algo mudou. Não eram só as roupas, mas a forma como eu me sentia. Havia uma nova postura em mim, algo que eu não conseguia identificar totalmente, mas que parecia chamar a atenção. Lucas foi o primeiro a notar. Uau, quem é essa nova Letícia? Ele brincou, com um sorriso de aprovação. Eu ri, sem jeito, mas por dentro, era como se algo finalmente estivesse se encaixando. Leonardo, claro, também percebeu. Ele me olhou por alguns segundos a mais do que o normal, antes de soltar uma de suas típicas provocações. Bom saber que finalmente descobriu que não estamos mais no ensino médio. Era um comentário carregado de sarcasmo, mas seu olhar dizia algo completamente diferente. Como se ele estivesse surpreso, ou até mesmo admirado. No entanto, nem todos ficaram tão encantados. Isabela, ao me ver no corredor, estreitou os olhos, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. Ela não disse nada, mas o silêncio dela era mais ameaçador do que qualquer palavra. Sofia tinha me avisado que isso aconteceria. Mudanças assustam as pessoas que têm medo de perder o controle, ela comentou mais tarde. Eu não sabia exatamente o que Isabela temia, mas podia sentir que ela não me deixaria em paz. Além disso, algo interessante começou a acontecer. Pessoas que antes não notavam minha existência começaram a se aproximar. Colegas me cumprimentavam no corredor, e até os professores pareciam mais atentos às minhas perguntas nas aulas. Não era exatamente confortável. Eu nunca quis estar no centro das atenções, mas também não era tão ruim quanto eu imaginava. Foi então que decidi canalizar essa nova confiança em algo produtivo. Desde que cheguei à faculdade,
tinha percebido a falta de iniciativas para ajudar os estudantes com menos recursos. Resolvi criar um projeto para arrecadar fundos e oferecer apoio a quem precisasse. Lucas foi o primeiro a se juntar a mim e, surpreendentemente, Leonardo também se ofereceu para ajudar. Por que o capitão do time de basquete quer participar de um projeto desses? Perguntei desconfiada. Ele deu de ombros. Talvez eu queira fazer algo que importe de verdade. Naquela noite, enquanto revisava os primeiros passos do projeto, senti uma onda de satisfação. Não era só sobre roupas ou atenção, era sobre me sentir capaz. Pela primeira vez, eu estava começando a entender que mudar não significava abandonar quem eu era. Era apenas uma forma de me descobrir. Eu nunca pensei que acabaria indo ao baile de boas-vindas. Para ser honesta, não parecia o tipo de evento que combinava comigo. Mas Sofia insistiu. E Lucas apareceu no meu quarto com aquele sorriso desajeitado, segurando 2 convites. Vai ser divertido, Letícia. Além disso, você precisa de uma pausa de tanto trabalho no projeto. Acabei cedendo. Sofia me ajudou a escolher um vestido. Simples, mas bonito. E arrumou meu cabelo de uma forma que me deixou quase irreconhecível. Você está incrível, ela disse, enquanto me entregava um par de brincos brilhantes. Apesar do nervosismo, algo dentro de mim começou a acreditar que talvez aquela noite pudesse ser diferente. Quando Lucas veio me buscar, ele ficou sem palavras por alguns segundos antes de dizer: "Uau, você está maravilhosa!" Eu sorri, sentindo o rosto corar. Ele era tão gentil, sempre sabendo como me deixar confortável. Caminhamos juntos até o salão, onde a música já ecoava pelas paredes decoradas com luzes cintilantes. Ao entrar, senti os olhares. Não eram só de curiosidade, mas de surpresa. Era como se ninguém esperasse que eu estivesse ali, muito menos daquele jeito. Leonardo, que estava no outro lado do salão cercado por amigos, me viu imediatamente. Ele ficou parado por um momento, me observando, antes de se afastar do grupo e caminhar em minha direção. Meu coração disparou. Você sabe que não pode simplesmente aparecer assim e não dizer oi, né? Ele estava com aquele sorriso que misturava charme e provocação, mas desta vez havia algo diferente, um tom mais suave. Antes que eu pudesse responder, Lucas interrompeu. Hey, a Letícia é minha companhia esta noite. A tensão entre eles era palpável, e eu fiquei no meio, tentando manter as coisas sob controle. Lucas me conduziu para a pista de dança, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti leve, quase esquecendo o mundo ao redor. Mas Leonardo não estava disposto a desistir. Ele apareceu mais tarde, durante uma música lenta, e estendeu a mão. Posso roubar a última dança da noite? Lucas hesitou, mas eu acabei aceitando. Não sabia se era pela curiosidade ou pela insistência daquele olhar que parecia atravessar todas as minhas barreiras. Dançar com Leonardo foi estranho. Havia uma proximidade desconcertante, como se ele estivesse tentando me dizer algo que não conseguia colocar em palavras. Você é cheia de surpresas, sabia? Ele disse, olhando direto nos meus olhos. Eu não respondi, porque naquele momento não sabia o que dizer. Quando a música terminou, voltei para Lucas, mas a noite já estava diferente. Havia uma tensão entre nós 3 que era impossível ignorar. Lucas parecia mais distante, e Leonardo, por outro lado, parecia determinado a não sair da minha órbita. Era como se aquela dança tivesse mudado algo, não só para eles, mas também para mim. Naquela noite, enquanto Sofia me ajudava a tirar o vestido e desmontar o penteado, ela comentou casualmente: "Se não fosse tão complicado, eu até diria que você está vivendo um daqueles romances de filme adolescente." Eu ri, mas por dentro, uma parte de mim sabia que ela estava certa. Só não sabia como aquele filme terminaria. Depois do baile, tudo parecia diferente. Não eram apenas os olhares que me seguiam pelos corredores ou os sussurros abafados que pareciam aumentar toda vez que eu passava. Era algo dentro de mim, como se eu soubesse que, de alguma forma, tinha cruzado uma linha invisível. E, honestamente, não sabia se estava pronta para lidar com isso. Leonardo começou a se aproximar mais.
Ele aparecia na biblioteca sem avisar, sentava ao meu lado durante o almoço e até se oferecia para ajudar no projeto comunitário. Embora isso me deixasse desconcertada, também me fazia questionar suas intenções. Por que você está tão interessado em mim? Eu perguntei certa vez quando ele apareceu de surpresa para carregar caixas do evento. Ele apenas sorriu e respondeu: talvez eu só goste de te ver desconfiada. Lucas, por outro lado, estava mais reservado. Ele continuava sendo o amigo de sempre, mas havia algo diferente no tom de voz, na maneira como evitava o assunto Leonardo. Eu sabia que ele tinha percebido algo, talvez até mais do que eu mesma tinha percebido. Então, aconteceu. Eu estava organizando materiais para o projeto quando ouvi risadas abafadas, vindas de um canto da biblioteca. Não era incomum encontrar grupos estudando ali, mas havia algo na maneira como riam que me chamou a atenção. Me aproximei, e foi quando ouvi claramente: então, Léo, como está indo sua aposta? Já ganhou o coração da novata? Meu corpo congelou. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Uma parte de mim queria acreditar que eles estavam falando de outra coisa, mas a resposta de Leonardo destruiu qualquer dúvida. Não é sobre a aposta. Ela é diferente, cara. É real agora. Eu não esperei para ouvir mais. Saí dali antes que pudessem me ver, minhas mãos tremendo enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Tudo parecia uma grande mentira. Cada palavra, cada olhar, era tudo parte de um jogo? Mais tarde, quando Leonardo veio ao meu encontro, ainda sorrindo como sempre, eu explodi. Então era isso? Uma aposta? Ele parou, claramente surpreso, e eu vi algo em seus olhos. Talvez arrependimento, talvez medo. Letícia, não é assim. Foi um erro, eu admito. Mas agora é diferente. Diferente? Eu ri, amargamente. Você acha que só porque mudou de ideia eu vou esquecer que tudo começou como uma piada para você e seus amigos? Não dei chance para ele responder. Apenas me afastei, deixando-o parado no meio do corredor, com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Naquela noite, enquanto Sofia tentava me consolar, ela disse algo que ficou comigo. As pessoas cometem erros, Letícia. Não estou dizendo para você perdoar agora, mas talvez, só talvez, ele realmente esteja tentando ser melhor. Mas como eu podia saber? Como confiar de novo depois de algo assim? Eu decidi me afastar. Foquei no projeto, contei com a ajuda de Lucas e fiz o possível para ignorar Leonardo. Mas havia uma verdade inconveniente que eu não podia evitar. Por mais que quisesse esquecê-lo, ele ainda estava lá, em cada canto da minha mente. Depois do que aconteceu, Lucas se tornou meu refúgio. Ele sempre estava por perto, com aquele jeito tranquilo e seguro, me ajudando a manter o foco no projeto e, principalmente, a desviar minha mente de Leonardo. A presença dele era como um porto seguro em meio à tempestade, mas eu sabia que ele estava esperando por algo mais. Numa tarde, enquanto organizávamos um evento beneficente, ele quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Letícia, você já pensou sobre nós? Ele falou de forma cuidadosa, como quem temia minha reação, mas que não podia mais segurar aquilo dentro de si. Meu coração apertou. Eu sabia que ele merecia uma resposta sincera, mesmo que isso significasse machucá-lo. Lucas, você é incrível. Um dos melhores amigos que já tive. Mas é só isso que eu consigo te dar. Eu não quero te magoar, mas não acho que consigo ver você de outra forma. Eu vi a dor passar pelos olhos dele, mas Lucas era o tipo de pessoa que sabia aceitar as coisas com dignidade. Ele apenas assentiu, tentando sorrir. Eu entendo, mas isso não muda o fato de que sempre estarei aqui por você. Depois dessa conversa, algo mudou entre nós. Não era uma ruptura, longe disso. Se algo, nossa amizade parecia mais honesta agora, livre do peso de expectativas não ditas. Ele continuou me ajudando com o projeto e sempre sabia o que dizer para me acalmar quando eu me sentia sobrecarregada. Ainda assim, uma parte de mim sabia que ele estava tentando colocar uma distância saudável entre nós. E eu não o culpava por isso. Enquanto isso, Leonardo permanecia em segundo plano, observando de longe.
Ele parecia hesitar em se aproximar, como se soubesse que não era bem-vindo. Mas não era só ele que tinha mudado. As pessoas ao meu redor também começaram a agir de forma diferente. Alguns, especialmente os amigos de Leonardo, pararam de falar comigo completamente, como se eu fosse um lembrete vivo de algo que queriam esquecer. Outros, como Sofia e Lucas, se tornaram minha rede de apoio, garantindo que eu não me sentisse sozinha. Foi durante uma noite tranquila, enquanto revisávamos os preparativos finais para um grande evento do projeto, que Lucas disse algo que mexeu comigo. Você merece alguém que enxergue quem você é de verdade, Letícia. Alguém que valorize isso desde o começo. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente. Era exatamente isso que eu queria. Mas será que isso existia? E será que eu estava pronta para encontrar? A amizade com Lucas continuou sendo um pilar importante para mim. Ele não desistiu de mim, nem do projeto, mostrando que sua lealdade era maior do que qualquer sentimento não correspondido. No fundo, eu sabia que a conexão que tínhamos era especial, mesmo que nunca fosse se transformar em algo mais. Naquela noite, enquanto caminhava de volta ao dormitório, pensei sobre tudo o que havia acontecido até ali. As pessoas, as mudanças, as escolhas que fiz. Lucas tinha razão sobre uma coisa. Eu precisava encontrar quem realmente enxergasse meu valor. Mas antes de tudo, eu precisava enxergá-lo por mim mesma. Leonardo reapareceu no momento em que eu menos esperava. Estávamos no auditório, finalizando os preparativos para o grande evento do projeto comunitário. Era uma ocasião importante, algo que simbolizava semanas de trabalho duro e dedicação. Eu estava revisando os últimos detalhes quando ouvi sua voz atrás de mim. Precisa de ajuda com isso? Vê-lo ali foi como um choque. Fazia dias que ele havia mantido distância, respeitando o espaço que eu claramente exigia. O que você está fazendo aqui, Leonardo? Perguntei, tentando manter minha voz firme, mas não consegui esconder completamente o tom de surpresa. Ele respirou fundo antes de responder. Quero ajudar. Quero mostrar que me importo. Não só com o projeto, mas com você. Eu queria dizer que não precisava dele, que estávamos indo bem sem sua presença. Mas no fundo, algo em sua expressão me fez hesitar. Ele não parecia o mesmo garoto confiante e despreocupado de antes. Havia algo nos olhos dele, um peso, talvez arrependimento, que me fez decidir dar uma chance. Nos dias que se seguiram, Leonardo mergulhou de cabeça no projeto. Ele ajudou a organizar materiais, divulgou o evento e até se voluntariou para carregar caixas pesadas e fazer tarefas simples. Aos poucos comecei a perceber que ele estava realmente tentando. Não era apenas uma tentativa de consertar as coisas comigo. Era algo genuíno, como se ele estivesse tentando provar algo para si mesmo. Na noite do evento, Leonardo tomou uma atitude que me pegou completamente de surpresa. Durante o encerramento, ele pediu a palavra. O auditório estava lotado, cheio de alunos, professores e apoiadores do projeto. Eu sei que não sou o tipo de pessoa que vocês esperam ver aqui em cima, ele começou, com a voz firme, mas ligeiramente hesitante. Mas quero agradecer a todos que participaram deste projeto, especialmente a Letícia. Ela é a verdadeira razão de tudo isso acontecer. Ele olhou diretamente para mim, e o mundo pareceu parar por um momento. Também quero admitir algo. Eu cometi erros, grandes erros. E por muito tempo, fui alguém que só pensava em si mesmo. Mas conhecer Letícia me fez perceber que há mais na vida do que ser popular ou agradar os outros. Ela me ensinou que o que realmente importa é o que fazemos pelas pessoas. O silêncio no auditório foi quebrado por aplausos que pareciam intermináveis. Eu não sabia como reagir. Parte de mim ainda estava magoada, mas outra parte não pôde ignorar o esforço dele. Naquela noite, enquanto recolhíamos os últimos materiais do evento, ele se aproximou. Eu não espero que você me perdoe agora, ele disse com a voz baixa. Mas só quero que saiba que estou tentando ser melhor. Fiquei parada, olhando para ele, sem saber exatamente o que dizer. Por mais confusa que eu estivesse, uma coisa era clara. Leonardo não era mais o mesmo. E talvez,
só talvez, isso fosse o começo de algo novo. Depois do discurso de Leonardo no evento, eu pensei que as coisas começariam a se acalmar. Mas estava enganada. A notícia sobre a aposta chegou até a direção da faculdade, e de repente, tudo parecia desmoronar para ele. O treinador do time de basquete foi o primeiro a agir, suspendendo Leonardo temporariamente do time. Não era só uma punição, mas uma mensagem clara de que seus atos tinham consequências. E, pela primeira vez, ele não tentou fugir delas. Eu soube da suspensão quando o vi sentado sozinho em um dos bancos do jardim, com os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Algo dentro de mim se moveu. Eu sabia que ele tinha errado, sabia que ainda havia um longo caminho até o perdão, mas também sabia o quanto aquilo o afetava. Ele vivia para aquele time, e perder essa parte de sua vida era um golpe duro. Resolvi me aproximar. "Ei!", chamei, sentando ao lado dele. Ele ergueu o olhar, e a vulnerabilidade em seus olhos me pegou desprevenida. "Está tudo bem?" Ele riu, mas era um riso amargo. "Eu fiz isso comigo mesmo, Letícia. Não dá para culpar ninguém além de mim." Por mais que ele tentasse manter a compostura, era evidente que a situação estava despedaçando-o. E naquele momento percebi algo. Ele não era o garoto arrogante e seguro de si que eu conheci no início do semestre. Ele era humano, com falhas e fraquezas, e estava tentando consertar as coisas, mesmo que fosse tarde demais. No entanto, o verdadeiro teste veio quando os amigos de Leonardo começaram a se afastar. Aqueles que sempre estavam ao seu lado, rindo e concordando com tudo, agora agiam como se ele fosse invisível. Isabela, é claro, estava na linha de frente dessa rejeição. "Acho que o rei perdeu a coroa", ela comentou, com um sorriso satisfeito, enquanto passava por nós no corredor. Leonardo não respondeu, mas eu sabia que aquilo o atingia profundamente. Foi nesse momento que ele fez algo que eu não esperava. Durante uma reunião com a direção, ele assumiu toda a responsabilidade pela aposta, isentando os amigos de qualquer envolvimento. Ele poderia ter dividido a culpa, mas escolheu carregar tudo sozinho. Quando soube disso, fiquei dividida entre a raiva e a admiração. Ele estava disposto a pagar o preço por seus erros, mesmo que isso significasse perder tudo. Mais tarde, quando nos encontramos na biblioteca, ele parecia exausto, mas firme. "Eu sei que não posso voltar no tempo", ele disse com a voz baixa. "Mas estou tentando fazer o que é certo agora. Não por mim, mas por você, porque você merece isso." Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar suas palavras. Por mais que ainda houvesse mágoa, também havia respeito pelo que ele estava fazendo. Ele não estava mais tentando impressionar ou manipular. Ele estava apenas tentando ser alguém melhor. Quando voltei para o dormitório naquela noite, as palavras de Sofia ecoaram na minha mente. "Perdoar não é esquecer, Letícia. É dar uma chance para as pessoas mostrarem quem elas realmente são." Talvez fosse isso que eu precisasse fazer. Não por ele, mas por mim mesma. O semestre chegou ao fim com um misto de alívio e incerteza. Eu sabia que muita coisa tinha mudado desde o dia em que cheguei à faculdade. Não era apenas sobre as amizades que fiz ou as dificuldades que enfrentei. Era sobre o que aprendi sobre mim mesma e sobre o mundo ao meu redor. Leonardo se manteve firme em sua jornada de mudança. Ele continuou ajudando no projeto comunitário, mesmo após o evento principal, e começou a se envolver em outras atividades da faculdade, sempre com o mesmo compromisso que demonstrou nas últimas semanas. Sua suspensão do time foi um golpe duro, mas ele usou esse tempo para se dedicar aos estudos, algo que, segundo ele, nunca havia priorizado antes. "É estranho", ele me disse certa vez, enquanto empilhava caixas de suprimentos. "Eu sempre achei que ser o capitão do time era tudo o que eu precisava para me sentir importante. Agora eu vejo que isso não define quem eu sou." Eu observava essas mudanças de perto, ainda lutando com meus próprios sentimentos. Não era fácil esquecer a dor que ele havia causado, mas era impossível ignorar o esforço que ele estava fazendo. Cada gesto, cada palavra parecia sincero,
como se ele estivesse determinado a provar que podia ser melhor. E talvez ele estivesse. No último dia antes das férias, nos encontramos no jardim onde tudo parecia ter começado. Era um lugar tranquilo, com bancos de madeira cercados por árvores altas e sombras acolhedoras. Ele estava sentado, esperando por mim, com as mãos inquietas. Quando me aproximei, ele se levantou, um pouco nervoso, algo que eu não estava acostumada a ver nele. Eu não sei como começar isso, ele disse com um suspiro. Mas acho que o mais importante é dizer que eu sinto muito, por tudo. Pela aposta, pelas coisas que fiz sem pensar, pelas vezes que te magoei. Eu não espero que você esqueça ou que as coisas voltem a ser como antes. Só queria que você soubesse que conhecer você mudou a forma como eu vejo o mundo. Fiquei em silêncio por um momento, deixando suas palavras ecoarem em minha mente. Ele não estava pedindo perdão, estava oferecendo honestidade. Era uma atitude que eu não esperava, mas que de alguma forma parecia certa. Eu não sei se posso esquecer tudo isso, Leonardo, eu disse finalmente. Mas acho que posso dar uma chance ao que você está tentando ser. Uma chance a nós. Ele sorriu, um sorriso diferente de todos os que eu já tinha visto nele. Não era o sorriso confiante ou provocador de antes. Era sincero, quase aliviado. Sentamos juntos naquele banco sem dizer muito mais. Não era preciso. Aquele momento era sobre recomeços, sobre deixar o passado para trás e construir algo novo, com cuidado e paciência. Enquanto caminhava de volta para o dormitório, Sofia me esperava na porta, com aquele olhar curioso que eu conhecia bem. Então, e agora? Ela perguntou. Eu ri, sem saber como responder. Agora, a gente vê onde isso vai dar. Foi só mais tarde, enquanto eu estava sozinha, que uma frase veio à minha mente, como uma lição silenciosa do que tinha vivido. Às vezes, o que nos define não são os erros que cometemos, mas o que fazemos para corrigi-los. E talvez fosse isso que Leonardo e eu precisávamos descobrir juntos. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.